Oi, gente, eu sou a Bárbara Barros e hoje eu vou comentar a minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. E a primeira vez que eu ativei ela foi depois daquele relato que eu já contei aqui, que eu estive com uma pessoa, a gente se separou, tudo mais. E aí foi um pouco depois que eu me separei dessa pessoa, que eu ainda estava mal. E isso foi um pouco depois de Lilith, tá? Quem não viu a experiência de Lilith, tenta ver antes o arquétipo da águia também, pra vocês entenderem um pouco. E aí eu resolvi ativar o arquétipo da Cleópatra, depois de Lilith, porque eu queria ser aquela mulher, me tornar aquela mulher independente, sem precisar de homem. Mas sabia aquela mulher que tem o seu próprio reinado, que é inteligente, que é sábia, que se coloca em primeiro lugar, estratégica, principalmente para mostrar lá pro passado que pra pessoa que ela me perdeu, sabe? Para me valorizar em primeiro lugar e tudo mais. O problema é que, igual a Lilith, eu ativei no momento onde eu precisava me curar. Então eu meio que não dei esse espaço para me curar. E acabou que, como eu já estava mal, é como se eu ativasse um lado sombra do arquétipo, mas que, né, tem referência também comigo. E uma das coisas que eu lembro que eu tive muito foi a arrogância. Pra mim pegou muito. E eu acho que esses arquétipos de governante, a Cleópatra e Águia, meio que me coloca assim naquele ar meio superior, entende? E isso, mas eu acho que isso acontecia mais lá no passado, que isso eu tô falando assim de 2 anos atrás, onde eu tinha ainda muitas crenças, eu tinha muitos traumas, eu tinha que me curar de muita coisa, eu tinha que aperfeiçoar meu autoconhecimento. Então, eu acho que por isso, lá no passado, todas as vezes que eu ativei, primeira vez o arquétipo, meio que deu muito errado. Ou eu ativei no momento errado da minha vida, ou porque eu tinha mais traumas lá no passado, então tudo que eu tentava ativar dava errado. Meio que pegava o lado sombra, entendeu? Mas muito arquétipo me mostrou muita crença, eu tive várias catarses, eu entendi muitas coisas, então, praticamente assim, todos os arquétipos, quase todos, né? Arquétipos que eu tentei ativar a primeira vez deu errado. Ah, porque eu vi uma sombra minha. Ah, porque eu lidei com minha arrogância. Ah, porque eu lidei com a minha baixa autoestima. Minha baixa estima. Porque eu não tinha. Enfim, sabe? É como se eu sempre pegasse o meu lado sombra. Então, só foi dar certo mesmo depois de anos. Por exemplo, ano passado e esse ano que eu tô tentando o arquétipo pela segunda vez e agora eu tô vendo dando certo, entende? Mas depois eu vou explicar o porquê e como eu descubro qual arquétipo eu preciso ativar agora e que dá certo no meu momento. Eu vou contar isso em outro vídeo. Mas o arquétipo da Cleópatra eu lembro que me deixou bem arrogante. E eu acho que dependendo muito da imagem que eu ativei, era como se os homens me olhassem mais com desejo também, igual Lilith, entende? E não era o que eu queria, né? Porque eu queria ser aquela mulher, ok, independente, estratégica, inteligente e tudo mais, só que eu queria ser respeitada e valorizada, e não era o que eu vi muito com o arquétipo da Cleópatra. É óbvio, depende da imagem, eu acho que uma imagem mais bem vestida, mais séria, mais intelectual, talvez mude um pouco. Porque a imagem que eu estava usando naquela época era um pouco. Eu lembro que ela tava, sabe, com a perna de fora do vestido, ela era um pouco sexy, então eu não sei se tem a ver, tá? Mas eu lembro que os homens olhavam muito pra mim na academia e eu ficava meio constrangida, sabe? Porque não era esse tipo de coisa que eu queria. Não que... Eu queria ser valorizada como pessoa. E aí foi que eu entendi que eu podia mudar pro arquétipo que me trouxesse mais valorização como pessoa, tipo Nefertiti. Então eu lembro que eu desativei o arquétipo de Cleópatra porque eu estava muito arrogante. Sabe aquele ar de arrogância com o nariz empinado e não querendo abaixar a cabeça para entender as coisas? Sabe? Ignorante mesmo. Não querendo entender estratégia, o que eu faço, passo a passo. Não, eu já queria ser, entende? E mais o fato dos homens ficarem me olhando com desejo, tudo isso me incomodou muito naquela época. Isso foi 2 anos atrás, então eu lembro que eu desativei mesmo. E aí, uma outra vez eu tentei ativar o arquétipo da Cleópatra. Eu acho que não era o momento certo também, só fui por ego, por vaidade. Vamos ver o que dá, né?
E aí acabou que eu percebi que ela, sim, ela é estratégica. Era, assim, quando eu tive, eu acho que o meu ano eu já tava melhor, um pouco mais curada, sabe? Um pouco melhor, assim. Mas eu não tinha tanto autoconhecimento como eu tenho hoje, né? Só que eu lembro que eu fiquei mais estratégica. Outra coisa, ela me dá mais energia para criar coisas, mas, ó, ideias. Sabe, uma estratégia com ideias para criar uma coisa ou outra. Então, renda extra, podia fazer isso, isso e aquilo para ter renda extra, né? E é isso que aparece, sabe? Uma criação com estratégia, mas eu ainda não fui, sabe, com a mão na massa, com o arquétipo da Cleópatra. Outra coisa que eu vi foi aquela vontade de estudar coisas diferentes e principalmente idiomas. Então, todas as vezes que eu ativo o arquétipo da Cleópatra, igual assim, ano passado, final do ano de 2025, eu tentei ativar o arquétipo da Cleópatra e é assim, quando você está assistindo um filme, uma série em inglês, é como se na sua cabeça passasse a frase inteira em inglês e eu tentasse replicar, falar, entender que tava, sabe? Aquela vontade de estudar inglês, de se aperfeiçoar. Então, assim, é um arquétipo muito bom para isso, pelo que eu percebi. Estudar outro idioma, principalmente. Talvez, como eu falei, criar uma renda extra. Ela vai te dar aquelas ideias, aquela estratégia. Podia fazer isso, isso e aquilo, juntar e fazer tal coisa para criar uma renda extra, entendeu? Mas eu percebi que eu não coloquei tanta mão na massa. É como se eu tivesse a ideia, mas eu demorei mais. Aí eu fui lá e retirei o arquétipo da Cleópatra, porque, por exemplo, ano passado, final do ano passado, eu precisava muito manter a sereia porque eu estava fazendo vendas. Então, toda vez que eu tirava a sereia e misturava com outro, parece que a energia da sereia diminuía, o magnetismo diminuía e eu perdia as vendas, sabe? Caía um pouco. Então, aí eu tirei a Cleópatra, mas foi por causa disso, tá? Então, se um dia eu tiver aquela vontade mesmo, experienciar a Cleópatra por 3, 5 meses, aí o negócio vai ser brabo, entendeu? Só que aí, por enquanto, não é o que eu preciso agora, tá? Então, é por isso que eu retirei. Mas a segunda vez que eu testei o arquétipo da Cleópatra foi muito bom, assim, não tive o que reclamar, tá? Mas eu não consegui dar tempo para colocar a mão na massa e ver como que ia ser na parte do trabalho, de ver como que anda as coisas, entende? Tem gente que fala que sim, atrai finanças, atrai dinheiro, mas eu precisava de vendas e a sereia estava me ajudando muito no momento. Então, assim, se eu fosse utilizar o arquétipo da Cleópatra de novo, seria quando eu já estivesse muito bem financeiramente, sabe? Bem estável. Com talvez a empresa bem consolidada, com as coisas da minha vida bem certas, sabe? Eu não sei se ela é muito de colocar a vida pra rodar. Eu não sei, sabe? Na minha experiência, não sei. E parece que os arquétipos que eu estava utilizando estava me ajudando bastante. E por isso que esse ano 2026 eu vou colocar outros arquétipos e não a Cleópatra, tá? Eu acho que. Eu escolhi a dedo os arquétipos, mas isso eu acho que é muito da pessoa, muito do que cada pessoa quer pra vida, onde cada pessoa está estacionada na vida. Tem gente que tá muito bem financeiramente agora, que tem uma profissão bem consolidada. Eu, às vezes, não tenho. Às vezes a pessoa ali já tem uma empresa muito grande, já tem família, eu não. Então, depende muito da realidade. Então, por isso que eu tô falando, pra este ano, eu sei que tem gente que vai falar: "Não, mas a Cleópatra é perfeita pra você fazer isso, fazer aquilo e andar com a vida e a vida rodar e girar e vai e crescer muito". Mas às vezes pra mim não. Às vezes eu tenho que aprender outras coisas, às vezes meu caminho é diferente da outra pessoa lá. Então, é o que eu tô falando, tá? Então, se eu for fazer um vídeo comentando pra vocês os arquétipos que eu escolhi pra este ano, é muito da minha experiência e o que eu acho que é bom pra mim, entendeu? Aí com você é outra coisa, você vê se vai dar certo com você, tá? Mas é isso, não tenho muito o que falar da Cleópatra. É uma energia boa, sim, principalmente quando não tá no lado sombra da arrogância. Foi bem rápido este relato, né? Mas eu espero que você comente aqui se a sua experiência foi igual à minha, se deu certo, se não deu, se você ficou meio arrogante. O que você acha desse negócio da Cleópatra e o inglês, essa forma de estudar idiomas?
Porque, ó, o dia que eu tiver que estudar um idioma, eu vou pegar ela, viu? Ah, eu vou. Porque essa bichinha, ela vai. Eu não sei o que que acontece pra ela conseguir, sabe? Eu não sei. Arquétipo é um negócio estranho, né? Enfim, comenta aí. Curta o vídeo se você gostou. Se inscreva, porque eu vou colocar mais vídeos aqui, tá? E é isso.